Bom, gente, continuando então a nossa videoaula, agora a gente vai falar do operador like, tá? O operador like, sim, operador, tal como maior, menor, igual, tá? Ele é empregado em situações em que usamos como base para realizar pesquisas ou filtros nas colunas que estão no formato de caractere. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui, vamos colocar select empregado. Nós temos aqui a nossa tabela empregado, correto? Ela tem uma série de códigos, uma série de nomes, beleza? Agora imagine que no meu banco de dados eu não tenha apenas 9 tuplas, 9 dados de pessoas, eu tenho centenas, então eu vou ter mais de um João, eu vou ter um monte de Ana Maria, um monte de José, tá? E eu quero fazer uma busca específica, mas eu como ser humano não lembro o nome da pessoa inteira, enfim, eu não tenho a informação completa. Ana Maria, pronto, ou Emanuela Pereira, eu sei que ela se chama Emanuela, eu sei que o sobrenome dela é Pereira, mas eu não sei a informação completa. O like, ele é utilizado nessas situações, tá? Onde eu quero buscar informações parciais, ok? Então, por exemplo, nessa primeiro exemplo aqui, tá? Eu tenho select from empregado, onde o nome emp, ou seja, like j. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero que ele selecione para mim todos os nomes que estão contidos nessa coluna, tá? Que comecem com a letra J, tá? Então, isso aqui, essa porcentagem, quer dizer o quê? Quer dizer que tem mais caracteres para cá, eu não sei quais são, mas eu sei que tem que começar com essa letra, tá? Então, veja o que acontece aqui, ó, select, deixa eu ver se usa asterisco, usa, então, empregado, nome emp, like, J%, fecha aspas, ponto, vírgula. Olha só o que ele fez para mim. Ele listou todas as pessoas que começam com a letra J, tá? Eu sabia que a pessoa começava com J, tá? Mas eu não sabia se com esse comando ele vai listar para mim. Então eu sei que no meu banco de dados as únicas pessoas que têm a inicial J são o José Antônio, o João e a Janice. Então aqui eu já diminuí a quantidade de pessoas para fazer a busca, tá? Então ao invés de 9 pessoas para procurar, vou ter que procurar dentre as 3 para buscar aquela pessoa que eu estava procurando, tá? Então, da mesma forma que eu posso buscar apenas por uma letra, eu posso buscar também por uma palavra, ou por uma cadeia ali de caracteres, ok? Então, aqui eu utilizei para indicar que eu estou buscando algo que comece com essa letra, tá? Se eu sei, por exemplo, que o nome da pessoa é Ana, tá? E eu colocar aqui select from nome emp, where, like, perdão, comece com Ana. Ó, ele vai listar para mim a Ana Maria, tá? Cujo primeiro nome é Ana, tá? Agora, eu não me lembro que o primeiro nome dela é Ana, mas eu sei que no meio do nome, em algum canto, eu tenho o Maria. No caso, quando eu quiser pegar uma informação que vem depois de outras, eu vou colocar a minha porcentagem aqui, ó. Eu sei que termina, o nome da pessoa eu sei que termina com Maria. Então, o que eu faço aqui, ó? Select from nome emp, like, coloco a porcentagem antes, eu coloco aqui, ó, Maria. Então, ele vai listar para mim a pessoa que termina com Maria. Aqui, ó, eu inseri propositalmente várias pessoas com o sobrenome Pereira. Eu sei que terminam com Pereira, né? Eu sei que o sobrenome dela é esse. Então, ó, ele vai, se eu mudar aqui o Maria pelo Pereira, ele vai listar todas as pessoas que possuem esse sobrenome, tá? Se nós buscarmos aqui
a lista inteirinha, vocês podem verificar que as únicas pessoas que terminam com esse sobrenome são a Janice e a Emanuela, tá? Agora, eu posso selecionar uma informação que comece com uma letra ou com uma palavra, posso selecionar uma informação que termine com uma letra ou com uma palavra, tá? Que eu terminei com palavras, mas eu poderia terminar com letras também, tá? Eu quero todas as duplas aqui que terminam com a letra O, tá? O Antônio, o José Antônio, o Antônio, o João e o Carlos Augusto, tá? Listei aqui. Agora, eu quero uma pessoa que tenha determinado nome no meio, tá? Aqui, vamos ver uma situação para a gente buscar melhor. Eu quero... Aqui, ó, o Antônio. O Antônio aqui, ele tá no final e ele tá no começo. Eu não estou definindo onde que ele se encontra, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, Antônio, ele listou para mim essas duas situações, tá? Quando eu coloco a porcentagem antes e depois daquilo que eu estou buscando, quer dizer que isso aqui pode estar em qualquer lugar. Pode estar no começo, pode estar no fim. Eu quero aqui que ele me mostre onde há a ocorrência disso aqui. Nesse caso, ocorre em duas situações. Na primeira situação, o Antônio é o segundo nome, e na segunda situação, ele é o primeiro nome, tá? Então, essa aqui é a função do operador like, bem prático, não é verdade? Então, além do operador like, nós temos também o operador between, tá? O que significa between? Between em inglês quer dizer entre. Então, ele é utilizado quando nós precisamos recuperar linhas onde os valores estão em um intervalo especificado entre um número e outro, por exemplo, tá? O operador between, ele substitui essa linha de comando aqui, ó, porque a princípio, se eu quisesse listar, nós já fizemos isso aqui anteriormente, ó, select from empregado, onde o código seja maior ou igual a 2 e código menor ou igual a 9. Eu vou diminuir aqui, menor ou igual a 6. Tá? Ele listou para mim as pessoas entre 2 e 6. Tá? Para isso, eu utilizei aqui o where e repeti o código emp duas vezes, não é isso? Com a operação between, eu consigo obter o mesmo resultado, só que economizando muita linha de código, tá? Como que eu vou fazer isso? Select from empregado, where código emp, between 2 e 6, tá? Obtive o mesmo resultado. Vejam, tá? Agora, a minha sintaxe aqui foi muito mais tranquila. Eu tive que escrever muito menos coisa, tá? Então, ela é muito prática também, ok? Além do between, nós temos o not between, que seria o contrário desse aqui. Enquanto nesse primeiro eu quero que ele liste para mim as informações que se encontram entre 2 e 6, se eu fizer o mesmo comando e acrescentar um not antes do between, ele vai listar para mim o contrário. Ele vai listar para mim todas as informações que não estão entre 2 e 6. Quais são as informações? Pessoa do código 1, a pessoa do código 7, do código 8 e do código 9. Tranquilo também, né, pessoal? Eu posso, tal qual o order by, como o where, eu posso inserir o between no meio, dependendo do objetivo que eu estou buscando também. Certo? Operador between, not between. Temos também o operador in. O operador in é usado quando se precisa recuperar linhas onde os valores a serem comparados estão na lista. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, eu quero listar aqui no meu banco de dados
todas as pessoas cujo código de empregado seja par, por exemplo, tá? Então, como que eu faria isso? Eu poderia colocar select from empregado where, tô restringindo, né? Código emp igual a 2 ou código emp igual a 4 ou código emp igual a 6 ou código emp igual a 8. Tá? Ele listou para mim todas as pessoas que possuem esse código, 2, 4, 6 e 8, ok? Listei só os números pares. Agora, aqui na minha tabela eu tenho 9 entradas, pessoal. Eu tive que colocar todas as 4 entradas que eu estava buscando. Imagina se eu tivesse centenas, como que eu ia fazer isso? Daí entra o operador in, tá? Ele é utilizado quando eu sei quais são os valores que eu quero buscar, quando eu tenho uma lista de valores pré-definidos. Então, ao invés de eu colocar select from empregado, where código igual a 2, código igual a 4, código igual a 6, eu coloco select from empregado, where código emp, in, aí aqui dentro eu coloco do parêntese os códigos que eu estou buscando, 2, 4, 6 e 8. Tá? Consegui o mesmo resultado. Ah, não, eu quero listar as informações do código 2, 3, 4 e 5. Ele vai listar para mim somente esses, bem mais prático, tá? Tal como o between possui o not between, nós temos também o not in, certo? O not in, ele faz o contrário, tá? Aqui dentro ele vai listar para mim, então, os valores que não estão contidos no meu parêntese, tá? Então, eu fiz aqui, select from empregado, onde o código esteja dentro de 2, 4, 6 e 8. Ele listou 2, 4, 6 e 8. Se eu utilizar o mesmo comando, mas colocando o not aqui antes, o que eu estou dizendo? Para ele listar para mim todas as informações onde os códigos não sejam nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Então, quem que ele vai listar para mim? Todos os códigos ímpares. Isso aqui, claro, são exemplos simples, tá, gente? Mas que exemplificam a função de cada uma desses comandos, ok? Então, para terminar a nossa aulinha de hoje, tá? Vou colocar aqui um select. Ó, reparem que aqui nos meus códigos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. O meu 6 está aqui por último. Por que isso aconteceu? Porque quando eu fui inserir os dados nessa tabela, eu inseri o código 6 2 vezes, tá? E daí eu quis apagar, tá? Esse dado, eu apaguei a duplicidade e daí eu reinseri depois o código 6. Então ele coloca aqui na ordem que foi inserida. Os que eu tinha inserido antes foram pro brejo, ok? Então, para tirar aquela duplicidade, eu tive que apagar essa informação. Lembra que eu mostrei para vocês como inserir uma informação na aula passada? Para eu inserir, eu coloco o quê? Insert into o nome da tabela, né? Empregado, os valores, código 9, agora tem código 10, né? Nome Cláudio Henrique, por exemplo. Quem será que se chama Cláudio Henrique? Cláudio Henrique, ele é natural de
Guaraí também, tá? E ele é do sexo masculino. Então, aqui o que eu fiz? Eu inseri um novo dado na minha tabela. O Cláudio Henrique tá aqui agora, tá? Mas e se eu quisesse apagar o Cláudio Henrique ou o Carlos Augusto, o pobre coitado do Carlos Augusto? Se eu posso inserir uma informação, eu posso também excluir essa informação. Qual é a sintaxe necessária? Qual o comando que eu utilizo para isso? Comando delete, tá? Ele vai ser utilizado para que eu possa apagar um registro na minha tabela ou todos os registros da minha tabela. O que vai definir se eu vou apagar tudo ou se eu vou apagar apenas um deles vai ser a cláusula where. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, delete from empregado, tá? O que ia acontecer? Eu ia apagar a minha tabela toda, todas essas informações iam para o brejo, tá? Agora, eu quero apagar apenas o Carlos Augusto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o delete from, o nome da tabela, que no caso é empregado, e mais na frente uma condição, onde, tá? O dado que eu quero apagar. Então, nós vamos apagar o Carlos Augusto. Como que eu faço isso? Delete from empregado, where, código emp, seja igual a 6, tá? Ó, veja que ele fez essa ação. Se eu colocar aqui, ó, select from empregado, agora o Carlos Augusto foi embora, certo? Então, toda vez que eu for apagar uma informação, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque se vocês não colocarem aqui, ó, o where na frente do delete from empregado, ele vai apagar tudo que está contido aqui dentro, tá? Então, vocês vão perder todas as informações e isso provavelmente não vai ser muito bom, certo? Bom, gente, o conteúdo dessa semana é isso. Pratiquem isso daqui, tá? Criem os bancos de dados que vocês estão fazendo nas listas de exercício, joguem-as pro banco de dados de verdade, tá? Testem essas consultas aqui, insiram informações, deletem informações, brinquem com isso aqui, porque falando é muito rápido, tá? E não tem outra forma de vocês guardarem essas informações, de aprender isso aqui de fato, a não ser fazendo, errando, fazendo de novo, descobrindo o erro. Ok? Essa semana eu tenho um questionáriozinho para vocês, vai ser num formato um pouquinho diferente, um pouquinho mais divertido, imagino, tá? Mas não deixem de praticar. Boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.